Vamos continuar aqui com mais alguns conceitos relativos à psicologia para auxiliar na disciplina de psicologia aplicada ao direito. Vamos lá. Psicologia é o estudo científico dos processos mentais e do comportamento do ser humano e as suas interações com o ambiente físico e social. A escola behaviorista. A escola behaviorista dedicava-se ao estudo das interações entre indivíduo e o ambiente. Entre as ações do indivíduo estão a sua resposta e o ambiente as suas estimulações. Escola gestaltista, de Gestalt. Ela estuda os mecanismos da percepção e sua influência sobre o comportamento humano. A escola psicanalista. Para a escola psicanalista, o objetivo é o estudo do inconsciente. Escola humanista. A escola humanista concentra-se naquilo que significa estar vivo como ser humano. Vamos a algumas definições aqui de psicologia. Psicologia jurídica. O que é psicologia jurídica? É o estudo do comportamento das pessoas e do grupo. Seu objetivo de estudo localiza-se nas relações entre o indivíduo, o direito e o judiciário. Psicologia do desenvolvimento. Ela estuda o crescimento físico e mental dos seres humanos desde o período pré-natal, passando pela adolescência, a idade adulta e a velhice. Comportamento. O que nós temos a dizer sobre o comportamento? O comportamento reflete o modo como o indivíduo vê o mundo em que vive. Personalidade. A personalidade é o conjunto de características que diferenciam os indivíduos. Retornando ao raciocínio, personalidade é o conjunto de características que diferenciam os indivíduos. A personalidade para o direito é utilizada para definir perfis de comportamento e são as características de um sujeito, os traços como ele se relaciona com o meio. O direito e a psicologia. O direito e a psicologia têm objetivos diferentes quando estudam a personalidade. Um para o tratamento e o outro para o julgamento. A personalidade é resultado das experiências vividas e da matriz biológica. Falemos um pouco da psicanálise. Para a psicanálise, o sexo é a base da formação da personalidade. Por isso, existem as fases psicossociais. Temos como componentes da personalidade o id, o ego e o superego. Vamos falar um pouco desses componentes da personalidade, que é o id, o ego e o superego. O id é formado por instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes e regido pelo princípio do prazer, que exige satisfação imediata. O ego é o eu, que controla e decide, ajudando no equilíbrio entre o id e o superego. É a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. O ego obedece ao princípio da realidade, ou seja, à necessidade de encontrar objetos que possam satisfazer ao id, sem transgredir as experiências do superego.
Quando o ego se submete ao id, torna-se imoral e destrutivo. Ao se submeter ao superego, enlouquece de desespero, pois viverá numa insatisfação insuportável. O limite entre o normal e o patológico está na intensidade. Mas o que é superego? O superego manifesta-se à consciência indiretamente sob forma da moral, como um conjunto de interdições e deveres, e por meio da educação pela produção do eu ideal, isto é, da pessoa moral boa e virtuosa. É o nosso depósito de códigos morais e leis que constituem as inibições da personalidade. Retornando ao raciocínio, vamos falar mais um pouco, novamente, dos componentes da personalidade. Quem são os componentes da personalidade? É o id, o ego e o superego. O id, pela letra I e D, é formado por instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes e regidos pelo princípio do prazer, que exige satisfação imediata. O superego manifesta-se à consciência indiretamente sob forma da moral, como um conjunto de interdições e deveres, e por meio da educação pela produção do eu ideal. Esse é o superego. Isto é da pessoa moral, boa e virtuosa. O superego é o nosso depósito de códigos morais e leis que constituem as inibições da personalidade. Ego. O ego é o eu, que controla e decide, ajudando no equilíbrio entre o id e o superego. É a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. O ego obedece ao princípio da realidade, ou seja, à necessidade de encontrar objetos que possam satisfazer ao id sem transgredir as exigências do superego. Quando o ego se submete ao id, ele torna-se imoral e destrutivo. Ao se submeter ao superego, ele enlouquece de desespero, pois viverá uma insatisfação insuportável. Neurose. O que é neurose? Neurose é a pessoa que tem consciência de suas ações, mas vive em conflito com o desejo e o que é certo. Falemos aqui do que seria o sexo para a psicologia. O sexo é atributo biológico, ele corresponde às diferenças físicas e fisiológicas entre o indivíduo masculino e o feminino. Vamos falar aqui uma pequena definição sobre identidade de gênero. A identidade de gênero se refere ao gênero em que a pessoa se identifica. Retornando ao raciocínio, identidade de gênero se refere ao gênero em que a pessoa se identifica. Orientação sexual. A orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela sente-se atraída, seja física, romântica ou emocionalmente. Ela pode ser assexual, ou seja, nenhuma atração sexual, bissexual, que é a atração pelos gêneros masculino e feminino, heterossexual, que seria a atração pelo gênero oposto, e homossexual, atração pelo mesmo gênero. Existe também o pansexual, que é a atração independente do gênero.